Saudações tricolores! Hoje viemos para mais um Giro do Almoço, ainda sem vitória, mas já dá para dizer que com uma esperança a mais no coração depois desse empate. Então vamos falar sobre o Fluminense e Criciúma, fazer também algumas atualizações de negociações do Fluminense no mercado, tanto de compra como de venda, e também atualizações sobre os jogos com Cuiabá. Tem novidade aí sobre Kleber Andrade, então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Apesar do empate não ter feito muita diferença na tabela, afinal nós fomos a 8 pontos, mas permanecemos na lanterna do campeonato, a gente conseguiu jogar melhor do que vinha jogando nos últimos jogos. E até de maneira surpreendente, porque quando eu vi que a gente ia ter uma escalação com 4-3-3, mantendo John Kennedy e Keno, eu confesso que eu fiquei bastante desanimada antes de começar esse jogo. E assim, vou falar pra vocês que foi um jogo que eu considero que foi melhor do que os últimos, mas eu não gostei do primeiro tempo. Isso porque até em aspectos de números, dá pra dizer que foi bem mais positivo esse primeiro tempo. Apesar de a gente ter um número menor de finalizações do que o Criciúma no primeiro tempo, o Criciúma finalizou 9 vezes, nós finalizamos 5. 4 dessas nossas finalizações foram no gol, enquanto do Criciúma apenas uma foi ao gol. Mas quando eu tento lembrar da partida e até das emoções que eu senti durante o jogo, lembro que dessas finalizações, as que ofereceram perigo de verdade, né? Foi o voleio do Ganso e a cabeçada do Martinelli, mas algumas outras eram finalizações muito fracas e que não ofereciam de fato perigo ao goleiro. E o que eu sinto no Fluminense, principalmente nesse primeiro tempo, é que o Fluminense ficava muito tempo para tentar construir uma jogada, e isso ia muito devagar. Muitas vezes, quando finalizava, era uma finalização muito fraca. Enquanto o Criciúma, quando conseguia um desarme, você via que o time tinha muito mais intensidade para correr em campo e armar um contra-ataque. E claro, essa diferença de intensidade para o adversário não é uma coisa nova, a gente está cansado de ver isso. E a gente pode sim mencionar questões físicas, mas surpreendentemente o Fluminense volta com o mesmo time para o segundo tempo e esse time volta melhor. O que me faz acreditar que tem muito mais a ver com uma questão de postura e animosidade dos jogadores dentro de campo. Ainda com essa melhora, achei errada a manutenção do Keno e do John Kennedy. Não acho que fizeram um bom primeiro tempo. O John Kennedy, senti que ele correu mais, parecia um pouco mais entregue ao jogo, mas ainda assim, né, continuou fazendo uma partida abaixo, erra muito. O Keno, então, que era para oferecer a profundidade na lateral esquerda, às vezes você via outro jogador fazendo isso, até no primeiro tempo você via o Martinelli tentando fazer esse tipo de jogada. Mas apesar disso, como eu falei, a gente volta melhor no segundo tempo, até que vem o balde de água fria, que é o gol do Criciúma, e o Mano resolve fazer suas alterações alguns minutos depois. As entradas do Cauã, Gianlucumi e Alexander, e aí principalmente se a gente for olhar os dois mais novos, eu acho que elas dão um ânimo até por questão da maneira como os jogadores se portam dentro de campo. Ainda assim, naquele momento, eu não via o Fluminense com uma postura de que ia conseguir um empate ou ia conseguir uma virada. Sem sombra de dúvidas, eu acho que a presença do Esquerdinha, as jogadas dos meninos, elas ajudam muito mais, mas sem sombra de dúvidas, essa garotada tá pedindo passagem. Porque o que dá expectativa nessa partida não é que foi um futebol maravilhoso, que o Fluminense se impôs em cima do Criciúma. A gente pode colocar, inclusive, até o empate do Fluminense também um pouco na conta do Criciúma, que resolve recuar depois de fazer o primeiro gol. Enfim, o Fluminense não tem nada a ver com isso, fez o seu jogo. Mas é o fato da gente ver que a gente tem opção, a gente tem quem chega e que quer resolver e que mesmo estando com um placar adverso, não se entrega dentro de campo, que chega nos minutos finais e não tá tocando a bola para trás, pelo contrário, tá preocupado em colocar o jogo para frente. O Marquinhos eu considero que é um destaque, fez uma boa partida, além dos meninos da base. O Ganso, tenho que reconhecer aqui, foi muito bem na partida, o Fábio fez boas defesas e a gente não tem um time que piora no segundo tempo, né?
Acho que até nesse sentido a coletiva do Mano dá a entender isso, porque o Jornada questiona o Mano sobre essa questão da manutenção de John Kennedy e Keno, que não vinham bem. E a resposta do Mano a essa pergunta eu considero muito positiva, porque a resposta dele não é no sentido de que manteve os dois, porque considera que o que viu em campo dos dois foi muito bom. Mas de que ele entende que se ele tira quem está errando com 2 jogos, ele corre o risco de prejudicar ainda mais o time, porque quem entrar vai entrar com a pressão de que qualquer erro vai ser justificativa para sair também. E aí, daqui a pouco, ele não tem mais ninguém à disposição. E dá para entender, porque a nossa impaciência, ela vem de tempos, né? Nós estamos acompanhando esses jogadores abaixo há muito tempo. O Mano teve 2 jogos, então ele tem que trabalhar em cima do que ele fez em 2 jogos, em cima do que ele pediu e do que ele teve de correspondência da equipe nesses 2 jogos. Agora, o terceiro, espero que dentro desses 3 jogos ele já tenha argumentos para poder barrar quem não está conseguindo entregar o que a gente precisa coletivamente hoje e dar oportunidade para quem está pedindo passagem. Então, se você queria motivos mais concretos para acreditar, acho que esse jogo dá um pouco desses motivos, né? A mudança nesse jogo, a coletiva de imprensa, o fato da gente ter conseguido um empate fora de casa. Até então, no Brasileiro, a gente só tinha derrotas fora de casa, esse foi o primeiro empate. E que na sequência a gente tem o retorno do John Arias e a estreia do Thiago Silva. E já que a gente vai falar de sequência, vamos falar agora da decisão da CBF com relação ao jogo do Cuiabá e o que surgiu aí de Kleber Andrade. Mas antes disso, aproveita esse momento para deixar o seu like se você está gostando desse vídeo e comenta aí também o que você viu que te dá esperança para essa sequência. A gente informou aqui no início da semana que o Fluminense pediu à CBF para adiar o jogo contra o Cuiabá, afinal, há essa possibilidade dentro do Campeonato Brasileiro, já que a premissa é de que um time não deve jogar como visitante 3 jogos consecutivos. Porém, esse pedido foi negado pela CBF. A gente já sabia que havia essa possibilidade, porque por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, adiamento de calendário, essa premissa meio que poderia ser quebrada nesse ano. Então, o Fluminense vai jogar a partida contra o Cuiabá na Arena Pantanal, como estava previsto no dia 21 de julho. Mas se essa é uma notícia ruim, tem notícia boa para os tricolores do Espírito Santo. Afinal, o Fluminense pode jogar em Cariacica muito em breve. Esse jogo seria o clássico entre Fluminense e Vasco pelo retorno do Campeonato Brasileiro na 22ª rodada da competição. Vou colocar aqui o vídeo porque o Pedrinho fala sobre isso, né? O jogo tem o mando do Vasco e o Pedrinho fala sobre essa possibilidade. Então, não vai ser em São Januário, porque o BEP não autorizou. A gente ia botar em Brasília, mas a agenda de Brasília está fechada. E aí, Cariacica é uma alternativa. E o Maracanã não é por ser Fluminense? Não, o Maracanã, acho que a gente tinha conversado que foi num momento de negociação onde achou que o custo ia ser muito maior do Maracanã do que a receita, e os dois clubes estavam com dificuldade, então a decisão é jogar em Cariacica. É uma alternativa que nem sempre todo mundo, obviamente, o Vasco quer jogar aqui em São Januário, quer jogar no Maracanã, eu também quero, mas é uma alternativa que a gente teve para o momento, para a situação. Por isso vai ser em Espírito Santo. Bem, na tabela da CBF, as datas e locais das partidas da 12ª rodada da competição ainda não foram definidos, mas o Pedrinho deixou muito clara a decisão do Vasco de mandar esse jogo em Cariacica. Então, se você é do Espírito Santo, comenta aí embaixo a sua cidade se você pretende ir a esse clássico. Apesar de não ter a data definida, os jogos dessa rodada estão previstos para acontecer entre os dia 10 e dia 12 de agosto, se você já quiser ir se programando. Agora vamos falar, né, fazer essas atualizações das negociações. A gente vai fazer agora uma atualização rápida sobre a contratação do Rigoni e a venda do Calegari. Mas antes disso, se inscreve aqui no Jornada se você curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Sobre o Rigoni, o Marcelo Neves publicou uma outra matéria sobre essa negociação, em que ele afirma que os valores e tempo de contrato ainda estão sendo discutidos, mas, segundo ele, o jogador busca valores salariais acima do que os que o Fluminense ofereceu. A gente ainda não tem esses números, mas confesso que já não gostei dessa informação. E sobre o Calegari, a informação é do Pedro Moraes, do Record de Portugal. Segundo ele, a transferência do Calegari para o Famalicão
foi travada por conta de novas regras para a imigração. Então essa negociação, que parecia muito bem encaminhada, nesse momento está congelada. Agora vamos falar sobre André. Bem, ontem a gente trouxe aqui a informação que o Caio Bloch de Trivela publicou com relação à negociação do Fulham pela contratação do André, que apesar do Fluminense ter recusado a proposta, tudo parecia muito bem encaminhado para uma saída, mas mais tarde saiu uma informação do Vene Casagrande que pode melar essa negociação. Segundo o Vene, o Fulham enviou uma proposta ao Chelsea de 18 milhões de euros para contratar Vinícius Souza. A oferta foi recusada, mas as conversas continuam. O volante de 25 anos, cria do Flamengo, se destacou mesmo o Chelsea de não indo bem na Premier League. Como Vinícius Souza tem salário alto, os Blades querem negociar o brasileiro. Bem, como ele fala aqui, apesar da proposta ter sido recusada, o Fulham segue conversando com o clube. O fato de ser um volante, né, um cara da mesma posição, e ter um valor mais baixo pode preocupar sim se a intenção do Fulham for contratar apenas um volante para essa temporada. E eu não sei qual a impressão que passa para vocês, mas o fato do Fulham procurar o Vinícius Souza após o Fluminense recusar uma proposta, ainda que eles continuem conversando, me dá a entender que o André não é a única opção do Fulham. Então acho que sim, isso é ruim para a negociação, até mesmo para o Fluminense, que está tentando buscar um valor maior pelo jogador. Para fechar, saiu uma outra matéria com relação a Ganso e Santos. Essa matéria também foi do Diário do Peixe, publicada pelo Lucas Barros. E para a gente resumir a situação, segundo ele, há um entrave hoje que dificulta a ida do Ganso para o Santos, que é o fato do Fluminense querer contar com o Ganso para a luta contra o rebaixamento. Então a ideia do Fluminense não é vender, mas que ele cumpra o contrato até o fim de 2025. E eles dizem que ainda que o empréstimo do Nonato possa facilitar a negociação, o Fluminense não vai abrir mão de receber uma boa quantia pelo jogador. Isso é o que diz a matéria do Diário do Peixe, tá? Mas o que a gente tem de informação de apuração aqui segue a mesma coisa, que o Ganso não tem nenhuma negociação em andamento com o Santos e está focado em continuar aqui no Fluminense. Esse foi o Giro do Almoço, espero que vocês tenham curtido. Lembrando que mais tarde tem Giro do Jornada e eu volto com vocês aqui na segunda-feira, 1h da tarde. Saudações tricolores!